Meus queridos irmãos e irmãs, boa noite. Boa noite a todas e a todos. Boa noite às crianças. Boa noite aos adultos, aos jovens. Boa noite a todos nós. É com alegria que a gente se reúne na casa do Senhor para entoar louvores ao seu nome, para ouvir da sua preciosa palavra e para usufruir das bênçãos espirituais que a Bíblia fala em Cristo Jesus, muitas das quais a gente nem consegue ver, mas a gente usufrui. Algumas a gente consegue ver. Uma dessas é o privilégio de estarmos entre irmãos, aqueles que professam a fé evangélica, que foram transformados por Jesus Cristo. Esse é um privilégio muito grande. Esse é o povo de Deus que se reúne domingo após domingo e não se cansa, né? Porque a Bíblia fala que os mandamentos de Deus para o crente não são pesados, mas são prazerosos. E nisso a gente se alegra, estarmos entre os irmãos, de estarmos tentando a cada dia, compreendendo um pouco mais da palavra de Deus, a cada dia trilhando um passo, um de cada vez, né, de acordo com aquilo que Deus tem nos ensinado, a nossa corrida, mas trilhando passos que já foram trilhados por outros cristãos, né? Os deuses antigos. Já está batido para a gente já sabe como é que é, a gente já tem experiência, a gente já tem testemunho do passado, então é um privilégio para a gente podermos estar louvando o nome do Senhor. Eu quero fazer uma oração e depois a gente vai ler o Salmo 15, tá bom? Vamos fazer algumas considerações, podem abrir logo, irmãos, por favor, no Salmo 15. Depois da oração a gente vai ler esse salmo, tá bom? Salmo 15 é o cidadão dos céus. Eu peço que nesse momento a igreja, por favor, se coloque em pé para a gente fazer a oração e lermos o Salmo 15. Vamos orar? Senhor Deus, maravilhoso Senhor e eterno Pai, que alegria, que privilégio, Senhor Deus. Obrigado por esse dia, pelo descanso que o Senhor já nos deu, descanso físico, pelo alimento, pela família, pelos livramentos que nós nem conseguimos ver, quantos o Senhor já nos livrou, mas te agradecemos por isso. E pelo privilégio de estarmos na tua casa, Senhor Deus, o lugar da tua habitação. O Deus, Criador dos céus e da terra, soberano sobre todas as coisas, sobre as macro e sobre as micro, mas o Senhor que se revela bondosamente, e a tua palavra diz que o Senhor é presente aqui. Por isso, nesse momento, entregamos o nosso coração, entregamos a nossa alma ao Senhor, e suplicamos que o Senhor venha nos ajudar, Senhor Deus, a entender da tua palavra, aceitar os nossos louvores, Senhor Deus, por favor, tem misericórdia de nós, pecadores que somos. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Salmo 15, vamos ler conjuntamente Salmo 15. Ele é pequeno, são apenas 5 versículos, mas são 5 versículos assim que começam e terminam um texto definitivo. O cidadão dos céus, Salmo de Davi. Vamos começar? Eu vou começar, os irmãos depois seguem comigo, tá bom? Quem, Senhor, quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra os que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Irmãos, podem sentar. Eu fiz uma breve consideração sobre esse texto, apenas a título mesmo de breve consideração, né? Se a gente fosse resumir, talvez, as palavras desse texto, seria vida de santidade,
e luz e sal nessa terra. Aqui ele tá fazendo um quadro do cidadão dos céus. Mas é um cidadão dos céus aqui nessa terra ainda. É um cidadão dos céus que Deus se agradou dele e agora colocou nessa terra. E o salmista dá algumas características desse cidadão dos céus. E as principais características é uma vida de santidade, é uma vida de piedade, é uma vida santa, uma vida de luz e sal nessa terra. Mas o verso 1, o Salmo 1, versículo 5, diz que os pecadores não permanecerão na congregação dos justos. Né? E esse salmo também, ele ilustra um pouco isso. Quem é que permanece? Ele faz uma pergunta: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? No Salmo 1, versículo 5, ele diz que os pecadores não aguentarão, não ficarão na congregação dos justos. E aqui ele faz a seguinte pergunta: quem então habitará na casa do Senhor? Resposta: os eleitos de Deus, aqueles que Deus transformou o coração, aqueles que creram na salvação de Jesus Cristo, na obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Esses habitarão na casa do Senhor, esses florescerão como consequência de habitar na casa do Senhor, florescerão, darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Esses são os crentes, os fiéis a Deus. De fato, quem habitará na casa do Senhor? Essas características aqui são muito difíceis de conseguir. Ser justo, íntegro, reto, santo, piedoso. São características que mostram entre nós também. Uma relação de santidade, de amor e de justiça um para com os outros também. Quem consegue isso? Nós, pelas nossas próprias forças, não conseguimos. Jamais. Né? O de coração fala a verdade, o que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lance jura contra o seu vizinho. O que aos seus olhos tem por desprezível ou réprobo. O que não empresta seu dinheiro com usura. Então são características difíceis, muitas vezes, para a gente. Mas essa é a ilustração que o salmista faz do cidadão dos céus. Ah, mas é muito difícil. Realmente, a gente não consegue. Mas existiu uma pessoa que veio e morreu por nós e conseguiu todas essas coisas. Jesus Cristo. E é nele que a gente se apega. Senhor Deus, me ajuda a ser um cidadão dos céus aqui nessa terra. Quando eu for colocado em determinada situação, eu venha a manchar a imagem do Senhor Jesus. Senhor Jesus, me ajuda. Tem misericórdia de mim. Eu quero ser um cidadão nessa terra. Eu quero ser um peregrino, caminhando até a Canaã celestial. Nessa terra com essas características. E junto dos crentes. Um ajudando o outro. E o povo de Deus se reúne justamente para isso, para se fortalecer um ao outro. E se reúne também para louvar o nome do Senhor. E nesse momento nós vamos louvar o nome do Senhor com alguns hinos, meus irmãos. O primeiro hino é Estamos aqui para te adorar. Eu peço à igreja se coloque em pé. Vamos louvar o nome do Senhor com esses hinos. Estamos aqui para te adorar. Vamos demonstrar o nosso desejo de adorar o nome do Senhor, louvar o nome do nosso Deus.
Vamos bendizer mais uma vez o nome do Senhor. Bendirei ao Senhor em todo o tempo.
experiência de, em meio às dificuldades, em meio às vezes em meio às dúvidas, que era o caso deles, Deus se aproxima de nós, fala nos nossos corações, nos abençoa com a sua palavra, ou até por meio de um irmão que vem, nos admoesta, fala nos nossos corações. É assim que a gente continua na vida cristã, essa carreira até o dia final. Continuando até o dia final. Vamos continuar louvando o nome do Senhor. Quero pedir mais uma vez que a gente fique em pé. Vamos continuar louvando o nome do Senhor com o hino 161. Sei que o melhor amigo é Cristo. Amor.
Deus nos abençoou. Conseguimos louvar o nome do Senhor com esse hino, né? Vamos sentar, irmãos, podem sentar. Vamos fazer uma oração, pedindo a graça de Deus para a vida do irmão Tiago, que vai trazer a palavra à noite. Após a oração, a palavra já está com o irmão Tiago, tá? Senhor Jesus, obrigado pelo privilégio, Senhor Deus, que temos de entoar louvores ao Teu nome. Muito obrigado. Te agradecemos do fundo do nosso coração. E derramamos nesse momento a nossa alma, o nosso espírito, nossa vida ao Senhor. E reconhecemos mais uma vez no nosso coração que o Senhor é o nosso Deus. Toma conta da nossa vida. E nesse momento, Senhor, pedimos que o Senhor venha abençoar a vida do Tiago, falar o seu coração, abençoar o seu intelecto, abençoar, enchê-lo do Espírito Santo para que ele possa falar da tua palavra à tua igreja. Por favor, em nome de Jesus, fala aos nossos corações e transforma a nossa vida com a tua palavra. Amém, Senhor. Boa noite, irmãos. De motivo de muita alegria estar aqui com os irmãos e juntos a gente poder aprender mais um pouco sobre a palavra de Deus e estudar um pouco a palavra de Deus. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos em cima da carta de Tiago. Então eu peço aos irmãos que hoje abram suas Bíblias no livro de Tiago. Nós estamos no capítulo 2. E iremos ler a partir do versículo 14. Tiago, capítulo 2, a partir do verso 14. Verei ler, os irmãos me acompanham. Tiago 2,14, diz assim: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem, contudo, lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho, Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raab, quando acolheu os emissários e os fez outro caminho? Porque, assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Oremos. Santo e eterno Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra que é viva e eficaz. Nos transforma, Senhor, a cada dia por meio dela, e que sejamos, Senhor, servos teus, cada vez mais piedosos, cada vez mais, Senhor, operantes, e que cumprem, Senhor, a tua palavra, e que cumprem as tuas ordens. Nos dá força, Senhor, e fortalece a tua igreja. É o que nós pedimos no nome santo de Jesus.
Amém. Irmãos, então, pela graça de Deus, hoje nós vamos terminar o capítulo 2 da carta de Tiago. Como faz um tempinho que a gente estudou os versículos anteriores, é importante a gente revisar alguns pontos. Então, a gente não pode esquecer que quem escreveu a carta foi o Tiago, que é líder da igreja de Jerusalém e também é irmão de Jesus. Tiago escreveu a carta, como ele mesmo diz no início, lá no versículo 1, ele endereça a carta dele às 12 tribos que se encontram na dispersão. Ou seja, a carta de Tiago foi escrita originalmente para judeus que se converteram ao cristianismo e que estavam espalhados pelo Império Romano naquela época. Tiago diz também que esses irmãos eles estavam passando por diversas provações. Apesar de Tiago não detalhar todas as provações por quais eles estavam passando, uma coisa Tiago deixa bem claro, que é o principal motivo dele escrever a carta, é que aqueles irmãos eles estavam passando por provação, pelas dificuldades mas eles não estavam conseguindo lidar com isso. Eles estavam passando pela prova e estavam reprovando, infelizmente. Ou seja, eles não estavam tendo maturidade para lidar com as questões difíceis da vida e da vida cristã. Então, por isso que a gente vai ver na carta, a gente já viu, na verdade, algumas vezes que Tiago exorta lá os irmãos e diz, olha, vocês não podem ser meros ouvintes, vocês devem ser praticantes. Porque o que Tiago enxergou neles é uma incoerência. Existia uma incoerência entre aquilo que eles diziam acreditar e do modo como eles se comportavam, ou seja, aquilo que eles falavam e aquilo que eles faziam. Existia essa incoerência. Inclusive, Tiago ele vai tratar de algumas situações bem específicas. Se os irmãos lembrarem, no estudo passado, Tiago tratou aquele episódio em que um rico entrou na igreja e esse rico, pelo fato de ser rico, ele foi exaltado. A própria igreja colocou o rico em um lugar de destaque. Enquanto que o pobre, que entrou na igreja, foi humilhado, foi desprezado. Só que a gravidade dessa situação ocorreu quando Tiago diz que aquele rico que foi exaltado, na verdade, era um ímpio. Ele blasfemava o nome de Deus. Enquanto que aquele pobre que foi desprezado, ele era um irmão em Cristo. Tinha a mesma fé que aqueles irmãos. Então percebam o tamanho do pecado e o tamanho da imaturidade que aqueles irmãos tinham. É importante a gente ter essas coisas em mente, porque essa passagem que a gente acabou de ler, sobre fé e obras, é uma passagem polêmica. Na verdade, ela gerou polêmicas ao longo da história da igreja. O próprio reformador Lutero, quando ele leu essa passagem, ele considerou a carta de Tiago como uma epístola de palha. Lutero, quando ele fez a tradução para o alemão, ele deixou a carta de Tiago por último, como se ele estivesse colocando ela de lado. Na verdade, Lutero achava que a carta de Tiago não deveria estar no cânon bíblico. Mas é claro que esse erro não durou a vida toda de Lutero, porque conforme a vida dele foi avançando, ele foi estudando a carta de Tiago e ele foi percebendo que, na verdade, ele estava errado e que a carta, sim, tinha muito a nos ensinar e que a carta, sim, era bíblica. E nas próximas traduções, a carta voltou para a sua posição original. Então é isso que a gente vai tentar fazer aqui hoje. A gente vai ler essa passagem de Tiago e tentar entender porque não existe nenhuma incoerência com o que Tiago está falando aqui. Então, na primeira parte, que começa no versículo 14, Tiago começa dizendo, meus irmãos. Então perceba que Tiago sempre trata os seus leitores como verdadeiros cristãos. Chama eles de meus irmãos, mostrando que ele tem um respeito, que ele tem um carinho e um amor para com aquelas pessoas. E vai falar, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Então perceba que Tiago já começa a passagem com uma pergunta retórica. Ele pergunta assim, qual é o proveito disso? Resposta, nenhum. Nenhum proveito. Essa é a resposta alto e clara. Quando o Tiago faz essa pergunta retórica, ele está mostrando que isso que ele está falando, ele já esperava que aqueles irmãos já tivessem entendido e já estivessem praticando. Mas Tiago percebeu que isso não era verdade. Por isso que ele coloca aqui, ele enfatiza e faz essa pergunta. E qual é a pergunta dele? Qual é o proveito se alguém disser que tem fé,
A palavra fé aqui, irmãos, isso aqui é muito importante. Em toda essa passagem, quando você lê a palavra fé, você deve entender fé como uma profissão de fé. Ou seja, a declaração que uma pessoa faz. Então, alguém pode ter fé, ou seja, alguém pode se declarar cristão. Isso qualquer um pode fazer. E aqui Tiago vai dizer, qual é o proveito se alguém se declarar cristão, mas não tiver obras? A palavra obras, nesse contexto aqui, ela vai ter dois distintos. Um no outro. Toda vez que o Tiago fala, ele pode tratar de obras de caridade. Ou seja, é você ajudar o próximo. Você tem alguém que está carecido ali de alguma coisa e você vai e o ajuda. Isso é obras para Tiago. Mas também tem um segundo sentido, que é atos de obediência a Deus. Ou seja, você fazer explicitamente a vontade de Deus. E como eu falei, uma coisa não vai excluir a outra. Então, Tiago vai tratar de obras nesses dois sentidos ao longo dessa passagem. Então, primeira coisa, qual é o proveito se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Resposta, nenhum. Segunda pergunta, pode acaso ser mediante fé salvar? Mas a pergunta retórica, a resposta é não. O raciocínio de Tiago aqui é que a fé, ela só tem proveito se ela trazer a salvação. Pense bem, você evangeliza alguém, você quer que alguém tenha fé em Cristo, por quê? Qual é o objetivo final? Que aquela pessoa se arrependa dos seus pecados e que ela seja salva, que ela seja um irmão em Cristo. Então, esse é o proveito da fé. Só que aqui Tiago vai dizer, ok, mas se alguém só se declarar cristão, mas não exerce o cristianismo, essa fé tem proveito? Não. Ou seja, uma fé que não dá frutos é uma fé que não vai salvar ninguém. Então é essa a ideia que Tiago vai desenvolver ao longo de todos esses versículos. E a partir do versículo 15, Tiago vai trazer um exemplo bem claro para nós. Vai falar o seguinte, ó. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano. Então Tiago pede para a gente imaginar um irmão em Cristo que está passando uma fome extrema, mas não é qualquer fome, não é aquela fome que você deixa de almoçar e chega na hora da janta, está com fome. Não, é uma fome extrema, é alguém que realmente precisa urgente de um alimento. Além disso, a pessoa está carecida de roupa. Esse termo não significa necessariamente que a pessoa está nua, mas significa que a pessoa não tem toda a roupa necessária. No Antigo Oriente Médio, era muito comum que as pessoas elas andavam com uma capa. Essa capa servia de dia para proteger a pessoa do sol, daquele sol escaldante da Palestina, e de noite a capa servia para aquecer a pessoa, proteger ela do frio. Então, se alguém não tivesse essa capa, era uma pessoa que ia sofrer mais, tanto de manhã pelo sol, pelo calor, quanto de noite pelo frio. Então, o que Tiago pede para a gente imaginar é alguém batendo em nossa porta, alguém batendo na porta de alguém, e ela está precisando de comida e de roupa. E aí o que vai acontecer? Versículo 16. E qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo. Então, o que aconteceu? Chegou alguém necessitado, inclusive um irmão em Cristo, e o que a pessoa fez? Ela simplesmente falou assim, ó, chegou alguém e disse, olha, eu preciso de comida. E aí, o que a pessoa fez? Tudo bem, vai lá e come. Só que a pessoa não deu comida para ela. Alguém chegou e disse, eu estou com frio. E a pessoa falou, tudo bem, então vai lá e te aquece. Mas não deu o cobertor para aquela pessoa. Então perceba que esse alguém, que vamos colocar aqui, como o Tiago vai colocar depois, alguém que é hipócrita, ele só falou para a pessoa e ele só transferiu a responsabilidade para aquela pessoa. Ou seja, isso aqui é praticamente uma brincadeira de mau gosto. Chegou alguém que não tinha condições de se aquecer e de comer, chegou me pedindo ajuda, eu tinha condições de ajudar, mas eu joguei para ela. Falei, não, te vira, vai te aquecer e vai comer. Então perceba a hipocrisia dessa pessoa. Perceba a dureza de coração dessa pessoa e a insensibilidade, até mesmo para com o irmão em Cristo. Agora, um detalhe importante é que, quem foi que fez isso? Né? Tiago disse no início, e qualquer dentre vós lhe disser. O que Tiago coloca aqui para nós é que todos nós, cada um de nós,
está sujeito a cometer esse pecado. Ou seja, ser insensível, ser duro de coração com alguém que está passando necessidades físicas extremas. Então, muitas vezes a gente acaba negligenciando pessoas que estão passando por necessidade e ainda nossos irmãos em Cristo. E Tiago coloca isso aqui para a gente. O que é triste é que do jeito que Tiago forma essa sentença aqui, ele dá a entender que esse exemplo que ele está dando é um exemplo real. Ou seja, de fato, isso aqui aconteceu. Alguém bateu na porta de alguém daquela igreja, pedindo ajuda, e a pessoa simplesmente falou e não fez nada. E por isso que Tiago pergunta aqui no final, qual é o proveito disso? Então, apesar da hipocrisia daquela pessoa, apesar da dureza de coração e da insensibilidade, o que Tiago quer enfatizar aqui é a inutilidade dessas palavras da pessoa. São palavras ao vento. Porque o que a pessoa fez? Ela só falou, como se o fato dela falar assim, vai lá comer, já desce comida para a pessoa. Só o fato dela falar, vai lá te aquecer, já desce cobertor para a pessoa. A gente sabe que não é verdade. Não adianta você só falar. Você deve dar o alimento e falar, está aqui, pode comer. Você deve dar o cobertor e falar, está aqui, você pode se aquecer. Então, palavras ao vento, né, palavras vazias, não vão ajudar ninguém, não vão acudir ninguém, e por isso elas não têm proveito. E aí Tiago fala no versículo 17, assim, também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então perceba que Tiago coloca obras aqui nesse primeiro exemplo como atos de caridade, atos de misericórdia. Então a mesma coisa que você receber alguém que precisa de ajuda e você não ajudar, é a mesma coisa que uma fé que por si só está morta. A expressão aqui no grego, por si só, significa que essa fé ela já estava morta por dentro e por fora. Algo que você pode imaginar é como um bebê que já estava morto no ventre materno e quando ele saiu, você só comprovou que você já suspeitava, que ele já estava morto. Então perceba que essa figura aqui é uma figura muito chocante, mas é um assunto muito sério. E por isso Tiago coloca isso aqui. Ou seja, a fé sem obras é uma fé morta. Então a ideia aqui mesmo é de um defunto, é de um cadáver. Então não adianta você falar palavras bonitas, não adianta a gente chegar com alguém e começar a falar bonito para aquela pessoa, por mais correto que esteja, mas se eu não fizer nada para cumprir aquilo que eu estou falando, é como um cadáver. Ele está num caixão, ele está lá adornado, ele está lá enfeitado, mas ele não tem proveito. Ele vai ser enterrado. Ele não tem vida. Então, essa é a ilustração que Tiago traz para nós. Então, uma fé sem obras, ela não salva. Uma fé sem obras, ela é morta. E a partir do versículo 18, Tiago vai usar um recurso muito interessante, que é o que os especialistas chamam de diatribe. Diatribe é um recurso retórico que os gregos usavam muito. O que é uma diatribe? É mais ou menos assim, eu estou querendo provar algo para uma audiência e para me ajudar a provar aquilo que eu quero, eu começo a imaginar um debate de mim com alguém. Eu começo a imaginar, digamos, um adversário aqui na minha frente, debatendo comigo. Então, isso é uma diatribe. Isso é importante porque vai deixar o discurso ali mais vívido, vai tornar mais forte a relação entre o escritor e a sua plateia e a sua audiência. Então, veja bem, Tiago vai acrescentar aqui alguém imaginário no discurso dele. Ele vai dizer o seguinte, mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Então, o que está acontecendo aqui? É como se Tiago estivesse pegando aquela pessoa que foi hipócrita, não tem aquela pessoa que rejeitou o seu irmão que precisava de ajuda? É como se Tiago estivesse chamando ele para o ringue agora, chamando ele para o debate. Aí Tiago vai dizer assim para ele, tá, vem cá, tu tens fé e eu tenho obras. Perceba, Tiago não está colocando fé e obras como se fossem contraditórias. O debate aqui não é entre fé versus obras, não. É entre fé viva e fé morta. É isso que Tiago está colocando. Então, Tiago ele olha para aquele adversário dele, para o hipócrita dos versículos anteriores, e fala assim, tu diz que tem fé e eu tenho as minhas obras. E aí Tiago vai dar um desafio para ele, que é o restante do versículo. Ele vai dizer, mostra-me essa tua fé
sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Então, o desafio é o seguinte: você diz que tem fé, você diz que você é cristão, tudo bem, mas então demonstre isso, prove isso para mim, sem as suas obras, já que você não tem. Enquanto que eu, sem dizer nada, né, sem declarar que eu sou cristão, pelas minhas atitudes, eu vou te mostrar que de fato eu sou cristão. Então esse que é o desafio que o Tiago coloca. Claro que Tiago sabia que alguém que se dizia cristão, mas sem obras, nunca ia conseguir provar que de fato era um cristão. Tanto que Tiago continua aqui no versículo 19. Né? Tiago ainda se dirigindo a essa pessoa imaginária. Ele diz assim: crês tu que Deus é um só? Então, olha a pergunta que Tiago fez. Ele falou para a pessoa: você crê que existe um único Deus? Tiago está descrevendo ironicamente a fé daquela pessoa. Porque é claro que o que aquela pessoa vai dizer? É claro, eu sei que existe um único Deus. A pessoa vai falar isso, porque ela se diz cristã, ela declara a fé cristã. E aí Tiago vai dizer logo em seguida: fazes bem. Claro, você declarar que existe um único Deus, né, você faz muito bem, porque isso é verdade. Mas aí Tiago vai completar: fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Então, olha o que Tiago está colocando aqui para o adversário dele. Ele está dizendo que a pessoa dizer que crê no único Deus, a pessoa dizer que crê em Cristo, não é suficiente. Por quê? Porque os demônios também creem em Cristo. Lá nos evangelhos, em algumas ocasiões em que Jesus deixou os demônios falarem, o que eles falaram? Eles falaram: eu sei que tu és o Filho de Deus, e tu vieste me atormentar. Eu sei quem tu és. Ou seja, os próprios demônios declaravam que Jesus era o Deus encarnado, que Jesus era o Filho de Deus. Então perceba que essa declaração não é suficiente. E perceba que Tiago diz que os demônios não apenas creem, eles creem e tremem. Esse tremor é como se fosse um terror que os demônios sentem. Veja bem, a pessoa que só diz que Deus existe, que existe um único Deus, mas não vive dessa forma, ela é um hipócrita. Ela diz que Deus existe, mas ela vive como se Deus não existisse. Enquanto que os demônios, eles declaram que Deus existe e vivem sabendo disso, porque eles vivem atormentados, eles vivem com terror dentro deles, porque eles sabem que esse único Deus é soberano sobre todas as coisas, é um Deus justo e que no final dos tempos vai julgar vivos e mortos, e os próprios demônios vão ser jogados no lago do inferno, no lago de fogo. Os próprios demônios reconhecem que existe um único Deus e que os demônios serão castigados por meio desse Deus. Então, nesse quesito, né, como se até os demônios estivessem na frente dos hipócritas, porque os demônios, eles creem que existe um único Deus, eles sabem disso, e eles vivem tendo terror dentro de si, porque eles sabem que eles vão ser castigados, enquanto que os hipócritas falam que Deus existe, mas vivem de qualquer maneira, vivem como se isso não fosse verdade. Mas é claro, se o hipócrita não se arrepender dos seus pecados, o que vai acontecer com ele é a mesma coisa que vai acontecer com os demônios. Todos aqueles que rejeitam Deus, todos aqueles que não se dobram diante da santidade de Deus e não se humilham diante de Deus, o destino deles é o inferno, ou seja, é a morte eterna. Então o que Tiago está colocando aqui, que uma fé hipócrita é pior até mesmo do que a fé que os demônios têm. Porque é uma fé que, além de apenas falar que Deus existe, mas não vive como tal, enquanto que os demônios ainda vivem com terror no coração. E no final todos esses vão arder no inferno se continuarem tendo uma vida desta maneira. E aí no versículo 20, Tiago vai falar: queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Irmãos, perceba que Tiago aqui, ele está usando uma linguagem, o discurso de Tiago é carregado de sentimento. Perceba que o que Tiago está dizendo aqui é uma coisa forte, e de fato é forte, né? Ele está comparando pessoas com demônios, ele está falando que uma fé morta é como um bebê que já nasce morto. Então, Tiago está usando uma linguagem forte,
está usando uma linguagem com um sentimento muito forte, mas porque Tiago também está colocando para nós a importância disso. O que está em jogo aqui? O que está em jogo aqui é a salvação das almas. E por isso Tiago coloca dessa forma para nós, para a igreja. Ele precisava repreender a igreja, ele precisava repreender a todos nós. Do jeito que Tiago colocou essa sentença aqui também, mostra que Tiago está indignado. Indignado porque ele mostra para nós que não é possível que alguém acha que pode ser salvo só dizendo que é cristão, mas não fazendo nada além disso. Então, ele traz essa impaciência, né, para o autor da carta. E por isso que ele chama a pessoa agora de o homem insensato. A palavra insensato aqui significa uma pessoa vazia. Ou seja, uma pessoa que é desprovida de bom senso, uma pessoa que não tem o conhecimento das coisas de Deus. Então, Tiago, ele olha esse adversário como uma pessoa assim, uma pessoa vazia, uma pessoa insensata. Mas Tiago, ele tem uma preocupação. Quando Tiago fala, queres pois ficar certo, a vontade de Tiago é de fato convencer essa pessoa e convencer a plateia dele de que a fé verdadeira, ela sempre vai gerar frutos na vida daquela pessoa. Então ele fala aqui, queres pois ficar certo, homem sensato, de que a fé sem as obras é inoperante? O termo aqui inoperante significa, fé inoperante significa uma fé preguiçosa, uma fé ociosa, ou melhor, uma fé inútil. O que faz sentido, porque pense, se você só se diz cristão, mas você não quer se esforçar para agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus, ou seja, você só quer se dizer cristão e continuar a sua vida como era antes, isso é uma fé preguiçosa. Você não quer sair de onde você já está, você não quer sair da sua zona de conforto. Então Tiago diz que essa fé é uma fé inútil. Não adianta você viver dessa forma. E agora nós chegamos na nossa última parte. A partir do versículo 21, Tiago quer convencer esse homem sensato de que a fé sem obras, sem as obras, ela é uma fé inoperante. E ele vai dar 2 exemplos para tratar sobre isso. O primeiro exemplo é o exemplo de Abraão, versículo 21. Ele vai dizer, não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho, Isaque. Veja bem, o primeiro exemplo que Tiago coloca aqui é Abraão. E é claro que aqueles leitores, eles conheciam muito bem a história de Abraão. Porque lembra que eles eram judeus convertidos ao cristianismo. Então, eles tinham Abraão como pai deles, não só no sentido de um pai físico, né, eles eram descendência de Abraão, de fato, mas também um pai espiritual. E esse que é o foco principal. Né, a Bíblia vai dizer que mesmo que a gente não seja da descendência de Abraão, só o fato da gente crer em Jesus nos faz descendentes espirituais, filhos espirituais de Abraão. É isso que Tiago enfatiza aqui. Abraão é o nosso pai. E o que Abraão fez? Né, que aqueles leitores conheciam muito bem. Então, lembrando, quando Deus falou para Abraão sacrificar Isaque, Abraão foi lá no Monte Moriá e ele estava pronto para fazer isso. Só que qual é o porém? O porém é que Isaque era nada mais nada menos do que o filho da promessa. Aquele filho que Abraão esperou anos e anos para nascer. Mas Abraão teve confiança em Deus e Isaque nasceu. E quando Isaque nasceu, Abraão se encheu de alegria. Então, Abraão, de repente, chegou um dia que Deus falou com Abraão e falou, agora sacrifica o teu filho Isaque. E aí Abraão poderia questionar, mas como assim o Isaque? O Isaque não é o filho da promessa? Mas Abraão, em vez disso, foi lá e levou Isaque para o local apropriado para fazer o sacrifício. E por que Abraão fez isso? A Bíblia diz que é porque Abraão teve fé em Deus. Hebreus vai dizer que Abraão tinha fé em Deus, tanto que ele sabia que se Isaque morresse lá naquele momento no Monte Moriá, Deus era poderoso para ressuscitar Isaque. E por quê? Porque Abraão sabia disso. Porque Deus já tinha falado para Abraão que Isaque era o filho da promessa. Que de Isaque que havia descendência, que havia Israel. De Isaque que havia um Messias prometido, Jesus. E Abraão creu nisso.
Abraão sabia que se Deus tinha falado que era de Isaac que ia vir, então ia acontecer. Então, qual é outro motivo de Abraão ter feito isso, de ter obedecido a Deus, se não for pela fé que ele tinha nas promessas de Deus? Então perceba que agora obras aqui é no segundo sentido. No primeiro sentido, na primeira parte, obras eram atos de misericórdia. Agora, obras aqui é principalmente atos de obediência à palavra de Deus. Agora, um detalhe interessante dessa passagem aqui. Tiago está dizendo que foi por obras que Abraão foi justificado. Mas aí, como é que a gente resolve esse impasse? Porque lá em Romanos, Paulo diz justamente o contrário, digamos, contrário entre aspas. Porque Paulo vai dizer que Abraão não foi justificado por obras. Não foi. Porque se ele tivesse sido justificado por obras, ele teria mérito na salvação dele. E a gente sabe que ele não tem. Então, como é que a gente resolve esse impasse entre Paulo e Tiago? Afinal, Abraão foi justificado ou não foi justificado por obras? Que é o que está aparecendo aqui. Para a gente entender melhor essa discussão, a gente tem que lembrar o contexto de cada um. Então, quando Paulo escreveu a carta de Romanos, quando Paulo escreveu a carta de Efésios, ele escreveu para um público específico. Se os irmãos lembrarem, o público de Paulo, quando ele escreveu essas cartas, era um público onde havia pessoas que eram judaizantes ou legalistas, e essas pessoas acreditavam que eu poderia me salvar por aquilo que eu faço. Ou seja, se eu quero ser salvo, eu tenho que me circuncidar. Se eu quero ser salvo, eu tenho que sacrificar animais no altar. Todos aqueles rituais do judaísmo eu tinha que fazer para ser salvo. Então, era com essas pessoas que Paulo estava lidando. Então, por isso que Paulo teve que dizer, não é por obras que alguém é justificado. Não é por obras que alguém é salvo. A justificação lá em Paulo é justamente no sentido de salvação. Então, olha, não é por obras ninguém vai ser salvo, ninguém vai ser justificado. É pela fé somente. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, esse é o ensinamento de Paulo. E Tiago? Quando Tiago escreveu, os leitores não eram os mesmos. Não era a mesma audiência. Tiago estava escrevendo para pessoas que não eram legalistas, mas eram pessoas sem maturidade, no sentido de que eram pessoas que se diziam cristãs, mas não faziam nada além disso. E eles achavam que só o dizer da boca para fora, palavras vazias, iria salvá-los. E é por isso que Tiago agora bate nessa tecla, falando, não, a salvação é pela fé? Sim, isso é verdade. Só que uma fé verdadeira vai gerar obras, vai gerar frutos. Isso é inevitável. Então não dá para alguém viver se dizendo cristão sem fazer nada que mostre essa fé. Então a palavra aqui justificado para Tiago não é no sentido de salvação. Essa palavra aqui no original tem o sentido de confirmação. Então o que Tiago está dizendo aqui é que Abraão, a fé de Abraão foi justificada, a fé de Abraão foi confirmada, foi demonstrada por aquilo que ele fez. Ou seja, as obras estavam confirmando a fé que Abraão já tinha. Então é nesse sentido que Tiago diz que Abraão foi justificado por obras, no sentido de confirmação. E aí no versículo 22, ele vai falar, vês como a fé operava juntamente com as suas obras. O versículo 22 e 23, Tiago vai trazer 3 implicações da relação entre fé e obras que a gente pode constatar na vida de Abraão. E o primeiro é esse daí. Ou seja, fé e obras operam juntas, operam juntamente. No grego, isso aqui significa que fé e obras, eles se esforçam para atingir o mesmo objetivo. Então a ideia de Tiago aqui é que onde você tem uma fé genuína, você vai ter obras, digamos, de caridade, obras de piedade, você vai ter obras que confirmam isso. E onde você tem obras, você tem fé. As duas vão andar sempre juntas, são o mesmo lado, são 2 lados de uma mesma moeda. Segunda implicação, Tiago diz assim, com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Então Tiago coloca aqui com mais detalhes o que ele queria dizer. Então Tiago está dizendo que a fé verdadeira, ela vai gerar obras. E as obras, por sua vez,
vão consumar, vão confirmar a fé. Então, primeira implicação, fé e obras andam juntas. Segunda implicação, a fé gera obras e as obras confirmam a fé. Terceira implicação, versículo 23. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Olha que interessante. Essa citação aqui de Tiago é uma citação de Gênesis. Esse versículo é o mesmo versículo que Paulo usa em Romanos para dizer que Abraão foi justificado pela fé somente. Porque o raciocínio de Paulo, quando usa esse versículo aqui, lá de Gênesis, é que o próprio livro de Gênesis afirma que Abraão foi justificado antes da circuncisão. Porque a circuncisão lá em Gênesis vem depois. Então, qual é o raciocínio de Paulo? Ora, vocês estão dizendo que a circuncisão é necessária para alguém ser salvo. Mas o próprio Abraão foi salvo antes da circuncisão. Então, ele usa esse versículo para isso. E agora Tiago vai usar o mesmo versículo, só que com outro objetivo. Tiago usa esse versículo para dizer o seguinte: olha, o que Abraão fez lá em Isaac, por mais que Deus tenha impedido Abraão de sacrificar o seu filho, lá no instante que ele ia sacrificar, mas o que Abraão fez, atos de obediência, confirmaram o que a Escritura dizia anos antes. Porque esse versículo aqui ocorreu anos antes do sacrifício lá que Abraão ia fazer do seu filho. Então o Tiago está usando esse versículo para dizer o seguinte: olha, as obras só confirmam aquilo que a Escritura dizia, que ele de fato tinha fé em Deus. Somente mesmo a fé em Deus fez Abraão obedecer a Deus. Ou seja, não faria sentido Abraão ir com Isaac até o Monte Moriá, estar preparado para sacrificar o seu filho, se não fosse unicamente a fé em Deus. Então, Abraão creu nas promessas de Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. E tem mais. Tiago diz: e foi chamado amigo de Deus. Então, olha que honra, olha que privilégio. Abraão, que é considerado o pai da fé, ele também foi grande em obras piedosas. Então, isso que Abraão fez, esses atos de obediência, fortaleceram a fé dele, amadureceram a fé de Abraão, a ponto de o próprio Deus chamar Abraão de seu amigo. Isso ocorre em Crônicas, isso ocorre em Isaías. O próprio Deus diz: Abraão, o meu amigo. Então, somente alguém que fosse grande na fé e ao mesmo tempo fosse grande em obras, e obras aqui de piedade, obras que vêm de uma fé genuína, poderia ser chamado de amigo de Deus. Então, esse foi Abraão. E no versículo 24, Tiago vai dizer: verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Então, Tiago não está negando que uma pessoa é justificada pela fé. Aqui ele diz: a fé ela é necessária para a salvação. Só que aqui, mais uma vez, Tiago vai dizer: olha, a fé é que vai salvar alguém, é pela fé que uma pessoa é salva, mas essa fé, ela é comprovada pelas obras que aquela pessoa faz, pelos frutos que ela gera ao longo da vida dela. Então, nunca foi a intenção de Tiago mostrar que a fé, que a salvação é por obras. Nunca foi essa a intenção dele. A intenção dele era combater a hipocrisia, a fé inoperante e a fé vazia dentro das igrejas. Só que ainda tem um segundo exemplo que Tiago dá aqui para nós. Versículo 25. Ele vai dizer: de igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Então, algum leitor de Tiago poderia questionar: mas esse exemplo aí é o Abraão. Abraão foi grande. Abraão era o pai da fé. Abraão é o nosso progenitor. Abraão é isso e aquilo. Então, no segundo exemplo, Tiago vai dar o exemplo de alguém que pode não ter o mesmo status social que Abraão tinha, mas Tiago vai mostrar que essa pessoa também é tão grande em fé e obras. E a pessoa que Tiago escolheu foi Raabe, sendo que Raabe nem israelita era, ela era uma cananita. Então Tiago pegou o exemplo de Raabe para mostrar que a fé
a fé genuína, ela é mostrada por meio das obras. É interessante mostrar aqui também, Tiago coloca o exemplo de Raabe, e Tiago quebra um preconceito daquela época, porque era muito comum na cultura de Tiago, na cultura não ali do Império Romano, que as mulheres fossem desprezadas, mas o cristianismo em nenhum momento menosprezou as mulheres, pelo contrário, o cristianismo desde Gênesis coloca homens e mulheres com a mesma dignidade, ambos são imagem e semelhança de Deus. Tanto é que Tiago coloca aqui, lado a lado, o Abraão e a Raabe, para dar um exemplo de grandes obras que vem de uma grande fé, uma fé no Deus verdadeiro. E o que Raabe fez? Tiago vai lembrar aqui seus leitores. Raabe é aquela que quando Josué mandou 2 espias lá para Jericó, lá para ver como era a terra, eles entraram na casa de Raabe. E lá na conversa que eles tiveram, Raabe percebeu que aqueles homens eram servos de Deus. E nesse momento ela falou, eu conheço esse Deus, e eu creio nesse Deus, eu sei que ele é o único Deus. Então, na verdade, Raabe já conhecia o Deus verdadeiro, o Deus Altíssimo. É provável que aquelas histórias do Egito, aquelas histórias no deserto, tenham chegado lá em Canaã. Então, Raabe, ela conheceu Deus dessa forma, e ela creu em Deus, ela teve fé em Deus. E quando chegou o momento dela mostrar isso, o que ela fez? Ela mostrou por meio das obras. E qual foram as obras que ela fez? Ela escondeu os 2 espias. Ou seja, ela protegeu os espias da morte. Sendo que ela mesma colocou a vida dela em risco. Ora, qual é o motivo de alguém se colocar em risco por 2 pessoas que você acabou de conhecer? Qual seria o motivo, senão a fé no Deus verdadeiro? Então, Raabe, pelas suas obras, ela mostrou que ela confiava em Deus e que ela acreditava no Deus verdadeiro. E para completar, Tiago vai dizer no versículo 26. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago já tinha dito aqui no início que fé sem obras é uma fé morta. Só que aqui ele acrescenta um detalhe importante. Ele fala qual é o motivo da fé sem obras ser morta. É o mesmo motivo de um corpo estar morto. E qual é o motivo? Ele não tem espírito. Ele não tem fôlego. É nesse sentido que a palavra aparece aqui. Ou seja, assim como corpo e espírito andam juntos, e assim como a ausência de espírito evidencia um corpo morto, da mesma forma, fé e obras devem caminhar juntas, e a ausência de obras evidenciam uma fé morta. Então, Tiago conclui essa passagem aqui nos mostrando que onde houver fé genuína e obras piedosas, aí haverá vida. E é nesse sentido que Tiago coloca aqui para nós o que é fé e o que são obras. Então, diante disso, diante dessa mensagem, eu queria trazer aqui para os irmãos pelo menos 3 aplicações para a gente fazer de acordo com o que a gente acabou de ler. A primeira aplicação é que nós temos que lembrar que a fé, e agora nesse caso aí é fé genuína, né? A fé genuína, ela gera atos de misericórdia. O exemplo que Tiago deu lá daquela pessoa que bateu na porta e estava carecida. Então, irmãos, se nós somos cristãos, nós professamos a fé em Cristo, nós dizemos que existe um único Deus, que Jesus é o Deus encarnado, que morreu na cruz para nos salvar dos nossos pecados, isso deve gerar frutos em nossa vida. Isso deve gerar em nós atos de misericórdia. Eu trouxe aqui para os irmãos um exemplo, um trecho, na verdade, bem pequeno, que se encontra no livro O Cristão em uma Sociedade Não Cristã. Quem escreveu esse livro foi o teólogo John Stott. E qual é o exemplo que John Stott dá aqui? John Stott conta uma história de uma mulher, se não me engano, no século XVII, por aí. É uma mulher que estava morrendo de fome, é uma mulher realmente necessitada, que bateu na porta de alguém
que era o líder de uma igreja local. Ou seja, ela estava precisando mesmo de ajuda urgente. Ela soube que em uma casa morava ali um líder de uma igreja e ela foi lá e bateu e pediu ajuda para ele. Depois do contato que a mulher teve com esse homem, ela resolveu escrever um poema para ele. E o poema é o que está aqui. Eu vou ler. Olha o que a mulher falou para esse líder de uma igreja local. Ela diz o seguinte: eu estava com fome e o Senhor formou um grupo humanista para discutir a minha fome. Eu estava presa e o Senhor saiu sorrateiramente para a sua capela e orou por minha soltura. Eu estava nua e em sua mente o Senhor debateu a moralidade da minha aparência. Eu estava doente e o Senhor se ajoelhou e agradeceu a Deus por sua saúde. Eu estava desabrigada e o Senhor me pregou sobre o refúgio espiritual do amor de Deus. Eu estava sozinha e o Senhor me deixou sozinha para orar por mim. E ela conclui: o Senhor parece tão santo, tão próximo de Deus, mas eu continuo com muita fome e solitária e com muito frio. Ou seja, o que John Stott traz para nós é o que Tiago já trouxe para nós. Ou seja, esse senhor, por mais que ele se dizia cristão, ele era líder da igreja, mas na hora que ele teve, a oportunidade que ele teve para demonstrar isso, o que foi que ele fez? Ele falou palavras vazias, palavras ao vento. Ele falou palavras muito bonitas, de fato, muito bonitas. Mas nenhuma dessas palavras foi suficiente para aquecer a mulher, dar comida para ela, porque nenhuma palavra, né, nós não somos Deus, a gente não tem poder na nossa palavra. Deus diz: haja luz e vem a luz. Nós não somos assim. Não adianta você dizer vai, come, que a comida não vai aparecer. Então, palavras bonitas não vão ajudar ninguém. Da mesma forma, você proclamar, você declarar a sua fé, mas não fazer conforme que você declara, também não vai salvar você. Isso é uma fé morta. Em segundo lugar, nós devemos ter em mente que a fé genuína, ela vai gerar frutos. E bons frutos. Então lá em Mateus, capítulo 7, Jesus vai dizer que pela árvore você conhece os frutos. Não, desculpa, o contrário. Pelos frutos você conhece a árvore. Ou seja, se os frutos são bons, a árvore é boa. Se os frutos são maus, a árvore é má. Então, a reflexão que fica para nós é: que tipo de fruto nós estamos dando em nossa vida cristã? Pensa bem, se Tiago tivesse nos confrontado, cada um de nós, particularmente, e de fato confrontou pela palavra, mas imagina se Tiago tivesse cara a cara com você e dissesse assim: olha, me mostra as tuas obras. O que você teria para mostrar para ele nesse momento? Então, será que nesse momento nós seríamos o homem sensato? Aquele homem vazio? Aquele homem que não tem o bom senso, que não tem o conhecimento de Deus? Então, lembra que essa passagem de Tiago é uma passagem muito forte. É uma passagem carregada de sentimento. Por quê? Por causa da grandiosidade que é esse assunto, que é a salvação de uma alma. Porque muita gente acha que só se dizer cristão já é o suficiente. Não é. Pessoas podem estar indo para o inferno porque não têm o entendimento correto do que é a fé cristã. E por isso que Tiago coloca isso para nós. Em último lugar, terceiro, nós vimos aqui na carta de Tiago que a fé genuína ela vai gerar atos de obediência a Deus e de confiança em Cristo. Ora, afinal, o que Abraão fez? Né? Abraão ia sacrificar o seu próprio filho porque ele teve fé em Deus. Ou seja, ele sabia que Deus era poderoso. O que Raabe fez? Né? Raabe arriscou a sua própria vida, né, por amor a Deus, porque ela confiou no Deus verdadeiro. Então, da mesma forma, nós hoje, se nós nos dizemos cristãos, nós devemos agir desta forma. E uma das formas principais de você mostrar a sua fé para aqueles que estão à sua volta é pelos atos de obediência a Deus. Mas tem um porém. Como é que você vai obedecer a Deus? Você tem que conhecer a vontade de Deus. E como você vai conhecer a vontade de Deus? Não tem outro jeito senão pela palavra de Deus. Então, para a gente entender como é muito sério o estudo da palavra de Deus, se de fato nós queremos gerar frutos em nossas vidas,
atos de misericórdia, se de fato a gente quer gerar atos de obediência a Deus, se de fato a gente quer mostrar para o mundo a nossa fé, a gente quer evangelizar alguém, se a gente quer suprir as necessidades espirituais, pregando evangelho, e físicas com atos de misericórdia, a gente precisa estudar a palavra de Deus. Porque somente ela é que nos traz o conteúdo, a verdade. A palavra de Deus é a verdade. É nela que nós devemos crer, é nela que nós devemos nos debruçar e estudar. Então, que a nossa fé, né, que nós dizemos ter, possa se refletir pelos nossos atos, pelas nossas ações, hoje e sempre. E que as pessoas reconheçam que as nossas ações são obras que vêm provenientes de uma fé verdadeira, de uma fé que crê no único Deus verdadeiro. Então, irmãos, que essas aplicações e essa passagem possa estar sempre em nossos corações. Vamos orar neste momento. Oremos. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. E obrigado, Senhor, pelo entendimento de que a fé sem obras é uma fé morta, é uma fé inoperante, é uma fé preguiçosa e inútil. Tende, ó Pai, por favor, misericórdia de nós, porque muitas vezes agimos assim, muitas vezes nós tendemos, Senhor, a não fazer a Tua vontade. Por favor, Senhor, nos perdoa e nos ajuda, ó Pai, por favor, a ter uma fé como a de Abraão, uma fé como a de Raabe, uma fé como a de Tiago. Nos ajuda a ter uma fé genuína que se mostra pelas obras. Nos ajuda, Senhor, por favor, a dar bons frutos, não para a nossa glória, jamais, Senhor, mas para a honra e glória do Teu nome, sabendo que somos salvos pela fé, pela Tua graça, e que uma vez salvos, Senhor, nós geramos frutos para Te adorar. E louvado seja o Teu nome por isso. Nós oramos a Te agradecidos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. A palavra está com o Ronaldo. Graças a Deus pela sua palavra, né? A gente é confrontado com essas verdades, né? De que a gente aceitou ao Senhor Jesus Cristo e agora a gente de fato tem que continuar nesse caminho e sendo uma bênção, produzindo frutos. Me mostra a tua fé que te mostra minhas obras, né? Deus abençoe Tiago, sua vida, seu coração, sua família. Que Deus abençoe também a nossa vida, que a gente medite nessas verdades. Deus nos dê graça de continuar meditando nessas verdades para a nossa alma. Meus irmãos, vamos ficar em pé, vamos louvar o nome do Senhor com o hino 186. 186. O lar do céu. Ó, sai nesse lar lá do céu. Lá do
obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, Senhor Deus, que nos confronta. Perdoa, Senhor Deus, nossos pecados, nossas falhas, nossas negligências, com relação à demonstração da nossa fé, Senhor Deus. Mas obrigado porque o Senhor nos justificou, o Senhor nos separou, o Senhor nos glorificou e nos ajuda a viver nessa terra, nessa jornada, Senhor Deus, de forma agradável ao teu nome, ajudando as pessoas, não pelas nossas obras, só por obras, Senhor, mas fruto da obra salvadora do Senhor Jesus na nossa vida. Nos ajuda, Senhor, que essa igreja seja reconhecida por uma igreja que serve as pessoas, e uma igreja que seja mordomo, Senhor Deus, nesse mundo. Por favor, em nome de Jesus, pedimos a tua graça. Amém. Amém.